Fala galera, beleza? Então, como diz o título do vídeo aí, seria um carrinho linear para CNC caseira. Então vão surgir vários vídeos aí, depois eu tento organizar ele de forma a fazer uma série, por assim dizer. Mas aqui é só para passar a ideia a princípio. Então, quando se fala em CNC caseira, mesmo que seja caseira, tem a disponibilidade de você comprar, digamos assim, praticamente todas as peças. Mas cada peça tem o seu valor. Então, por exemplo, questão de guias lineares, que são os eixos retificados, com os fusos ou patins e assim por diante, tem um valor expressivo, principalmente conforme se aumenta o tamanho. Então, por exemplo, isso acaba sendo uma dificuldade para quem tem vontade de montar uma CNC e acaba esbarrando na questão do preço. Mas existem possibilidades de você, digamos, improvisar ou fazer as suas próprias peças para a sua construção dessa sua CNC caseira. Até porque uma CNC caseira é uma máquina que consegue gerar renda, certo? Então, com o tempo, você pode ir destinando parte desse dinheiro para aquisicionar ou adquirir novas peças. Então, por exemplo, num primeiro momento, você faz um carrinho de rolamentos, como eu vou mostrar aqui, e futuramente você pode comprar um eixo retificado ou aquelas guias lineares que utilizam os patins também, e substituir ou fazer uma outra máquina. A grande maioria das pessoas que faz uma caseira acaba fazendo uma outra e acaba ficando com duas. Depois, futuramente, acaba vendendo essa em função do que? Essa primeira que geralmente o pessoal faz é para se ter uma noção do trabalho, o que vai precisar, o que atende melhor às suas necessidades. Depois projeta uma, principalmente essa quando você for investir um pouquinho mais, já dentro das condições que você precisa. Melhorando alguns aspectos, algumas dificuldades que você teve, alguma coisa que você precisava melhorar ou aumentar, e assim por diante. Nesse vídeo aqui eu vou falar mais especificamente a respeito deste tipo de carrinho aqui, feito com rolamento. Então esse carrinho, por exemplo, ele vai ser o que a gente chama para movimentar a coluna do eixo X. Então isso daqui vai se deslocar em função do Y, que movimenta a coluna do eixo X, que é onde a tupia corre dessa maneira, para lá ou para cá. Então existem também vários tipos. Existem os tipos que a coluna se movimenta e tem o tipo que a coluna fica parada e a base se movimenta. Esse que a base se movimenta, a desvantagem é o seguinte, é que você precisa de uma área muito grande para conseguir a sua área de trabalho. Por exemplo, se eu quisesse 1 metro por 1 metro, a minha base ela já vai ter 1 metro por 1 metro. Mas uma vez que a base se desloque, ou seja, se ela partir desse ponto aqui, ela já tem 1 metro aqui, ela precisa se deslocar 1 metro para trás para conseguir essa área. Quando é a coluna que se movimenta, você vai ter essa base de 1 metro, mas essa coluna ela vai se movimentar por toda essa extensão. Então você tem uma área reduzida na questão de coluna se movimentando. Então muitas vezes o pessoal opta pela questão de que a coluna se movimente e não a base. Ambas funcionam da mesma maneira, mas tem essa questão da área muito grande. Então aqui é um exemplo de patins utilizando rolamento. No primeiro momento eu só estou fazendo alguns testes para ver qual seria o melhor formato de travamento, que eu consigo o melhor resultado
Se for o caso, depois entra na questão de desenhar as peças com detalhe. Então aí é tudo questão de acabamento. Então, por exemplo, se eu fizesse quadradinho aqui, ó, estava excelente, beleza? Então, por exemplo, aqui vai ser o eixo, né? Aqui vai a torre, aqui vai o eixo X e aqui seria o Y, né? Que ele vai se movimentar dessa maneira. Provavelmente dois, um de cada lado. Aí entra aquela questão se vai utilizar 2 motores de passo para fazer a tração do eixo Y ou se utiliza um central. Os dois funcionam, mas como digamos assim, bilateral, então seria uma melhor opção 2. Mas ainda eu vou fazer testes. Eu pretendo fazer com um centralizado. Se der algum tipo de problema, alguma dificuldade, aí eu parto para 2 motores de passo. Mas aqui não tem segredo nenhum. Esse esquema que eu estou utilizando é o esquema que o próprio rolamento vai centralizar. Então, com isso, é uma melhor opção trabalhar com algo redondo. Porque mesmo fazendo esse mesmo esquema, o pessoal também costuma utilizar o quadrado. Ou digo que o tubo quadrado. Em vez de ser esse tubo redondo, um tubo quadrado. Que seria geralmente o metalon. Então ali o pessoal costuma utilizar aquele 20 por 20 ou 30 por 30. Só que daí a dificuldade é um pouquinho mais na questão do alinhamento. Se você quiser utilizar ele na posição quadrado normal, além dos rolamentos superior e inferior, você vai ter que colocar rolamentos laterais, porque ele tem a possibilidade de correr. A vantagem do tubo é essa daqui. É que você acaba centralizando o tubo simplesmente pela colocação dos rolamentos. Então, no primeiro momento, você coloca aqui de maneira a espaçar os rolamentos, que fique perfeitamente ajustado para a dimensão do seu tubo. E claro que tem uma folguinha. Mas como a gente está falando aqui de fazer o mais, digamos assim, o mais reforçado possível, 1 milímetro tem que ser o suficiente. Porque, vou deixar mais. Não. Se você quer fazer um negócio para ficar, mesmo que seja caseiro, que esteja bem travado, por assim dizer, 1 milímetro de folga deve ser o suficiente. Até menos, entendeu? Só deixo por uma questão de tipo assim, às vezes juntar pó, então tem a possibilidade do pó cair para baixo. Mas essa questão de folga que entre e tal, a gente já tem que trabalhar sempre em cima de ter a menor possível, porque eu não quero que tenha jogo que não tenha movimentação. Eu prefiro até, digo assim, colocar o motor para trabalhar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de esforço do que ter jogo. Então, por exemplo, aqui, ó, tá correndo, mas percebe que tá um pouquinho segurando, assim, precisa de um pouquinho de força. Mas é mais preferível isso, que eu não tenho jogo nenhum, ó. Nenhum mesmo. Tá travado. Travado, assim, na questão de ter jogo. Mas a movimentação, ó, é perfeitamente passível. Daí vai dizer, vai perder um pouquinho de força. Não tem problema, eu prefiro que fique assim. Para que não se tenha problema na hora de você estar recortando as peças e ficar a peça um pouquinho maior, um pouquinho menor. Principalmente quando você vai trabalhar com encaixe, essa diferença da peça que você recorta na CNC acaba dando uma diferença, acaba precisando fazer acabamento, acaba precisando fazer retoque, essas coisas. A ideia da CNC ser muito eficiente por exemplo, você recortar as peças de encaixe, encaixar uma na outra e não precisar ficar dando acabamento. Ou dar o mínimo de acabamento possível, beleza? Então, nesse ponto aqui não tem segredo. Começo montando pelos o de baixo ali para limitar, certo? É importante que todos os rolamentos estejam em contato com o tubo. Então, por exemplo, se eu estou movimentando o tubo aqui e está rodando todos os rolamentos, beleza. Se tiver o rolamento parado, o que acontece? O tubo não está tocando o rolamento. Neste esquema de redonda, é importante que
as beiradas do rolamento estejam encostando perfeitamente no tubo. Então, até por isso é o esquema dessa peça. Pode ver que aqui não é furo, é rasgo. É rasgo. Então, talvez é a questão de que aonde vai se apresentar dificuldade para quem não tiver, por exemplo, já uma CNCzinha que consiga desenhar essas peças. É possível, mesmo sem uma CNC, fazer isso daqui. Eu tenho certeza disso. Porque, enfim, eu nem tinha CNC antes e já fazia bastante coisa. Por exemplo, utilizando tico-tico, utilizando tico-tico de bancada, que você consegue um detalhe perfeito também. Mas, a princípio, parte de furação e utiliza alguma outra ferramenta para fazer rasgo, porque aqui eu poderia optar até, por exemplo, de um lado ser furo só e do outro ser rasgo. Mas como isso daqui é só teste, nesse primeiro momento, eu optei por fazer rasgo dos dois lados para ver como que vai ficar. Mas a próxima peça que eu desenhar, que eu disser, essa vai ser a peça definitiva, a ideia é que ela seja já detalhada, com aquele acabamento visual bacana que dá nas máquinas. Não influencia em nada isso, certo? Por isso que eu falo, até às vezes se você pegou aqui, já fez aqui, colocar a sua trave, fazer o eixo, o outro eixo, beleza, vai funcionar do mesmo jeito. Mas como tem a possibilidade de fazer já na CNCzinha que eu tenho, provavelmente eu vou dar aquele design nela. Então é o caso, depois de se pensar também, por exemplo, aqui está só o patins. Vamos chamar de patins, por assim dizer. Então eu poderia construir a base em cima desse patins, ou seja, eu começo colocando outra peça aqui, depois a coluna e tal. Agora, se eu for desenhar novamente, essa parte externa aqui, eu já posso recortar ela maior. Então, lembrando que eu tenho aquela limitação ali, que seria de mais ou menos 35 em uma máquina e 40 em outra. Então, em vez de eu desenhar e nem eu desenhei aí, uma das laterais aqui, ela já vai sair inteiriça. Então, ela já vai sair inteiriça e aqui também eu já elaboro. Então, no primeiro momento, eu quero montar mais ou menos, para depois sim começar a recortar as peças de acordo com o que eu vou precisar, certo? Mas, enfim, eu acho que o vídeo já ficou um pouquinho longo, mas a ideia é essa daí. Então fica a dica. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. E lembrando que eu vou postar uma série de vídeos aí. Eu só não... No primeiro momento só não vai estar muito na ordem, porque eu estou fazendo meio conformidade, conciliando com as outras coisas que eu tenho que fazer. Mas eu acho que, tipo assim, acompanhando algumas dicas, dá para se montar a sua opinião, a sua ideia de como você pode fazer também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?